Graça e paz, gente. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Alice, minha filhinha. Esta é a Santa Semente Online. Olha só. Estamos iniciando mais um chimarrão, Bíblia e oração. Um tempo de estarmos na presença de Deus, em oração, ouvindo sua palavra, meditando na sua palavra. Seja este o meu, o seu encontro com o Pai. Lembrando sempre a sua promessa. Jesus nos disse que onde 2 ou 3 estariam reunidos em seu nome, ali ele estaria. Nessa certeza da sua presença entre nós, junto de nós, pronto a ouvir nossas orações, nossos clamores, acolher nossas ações de graças, nós nos prostramos diante dele, nosso Senhor, nosso Rei. Queridos, hoje nós celebramos o dia do Cristo Rei. Cristo é Rei do universo, ele reina, ele governa. Me dê um retorno quem está assistindo, porque para mim a imagem travou. Se você está assistindo normalmente, está me ouvindo, dá um retorno para mim aí, para que a gente possa continuar. Eu acho que está tudo ok, é só para mim que travou. Gente, bom estarmos na presença do Senhor, possamos estar elevando a Ele nossas orações, nossos clamores, Ele que é nosso Senhor, nosso Rei. Nossa vida está nas mãos dele. Portanto, possamos elevar louvores a Ele, possamos colocar diante dele nossas orações, sabendo que nele nós podemos repousar, descansar. Recordando nossa agenda da semana, todas as quartas-feiras, 19 horas, e todos os domingos, 18 horas, nós temos este encontro através da página da Santa Semente no Facebook, facebook.com/Anglicana Santa Semente. Depois esse vídeo também é postado no canal Igreja Santa Semente no YouTube e também no meu perfil pessoal no Instagram, Reverendo Rescaque. Uma forma da gente divulgar, alcançar mais gente através da pregação da palavra. Então, todas as quartas-feiras, 19 horas, e aos domingos, 18 horas. Nós também lembramos e reforçamos sempre o convite que todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos nosso encontro presencial na Santa Semente. Nosso templo fica à rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência, no limite ali da Vila Rocha. Para alguns é Vila Rocha, para nós, segundo as contas de água e luz, é bairro Independência. Então, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência, no limite com o bairro Vila Rocha. Você sempre muito bem-vindo para estarmos juntos elevando culto ao Senhor. E lembramos que nosso templo também está aberto todos de terça a sexta-feira. Essa semana, de forma especial, nós não abriremos na terça-feira. Então, de quarta a sexta-feira, o Templo da Santa Semente ficará aberto essa semana que se inicia, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Então, você pode ir até lá para a gente orar, para a gente partilhar a palavra, para a gente conversar. Naquela casa que é consagrada para ser casa de oração, casa de encontro com o Pai. Então, essa semana, de forma especial, de quarta-feira a sexta-feira, nosso templo estará aberto na parte da manhã. Reuniões de oração.
Você pode acolher uma reunião de oração na sua casa, dentro dos cuidados que a gente deve de estar tomando nesse período ou nesse tempo que a gente está enfrentando, mas é possível sim você acolher em sua casa uma reunião de oração, para a gente orar, pedir a bênção sobre o seu lar, estudar a palavra de Deus. A gente pede, nesse caso, se você, já preparando, né? Se você pensa em acolher uma reunião de oração aí na sua casa, você pode fazê-lo, de preferência que sejam as pessoas mais da casa, não seja, você não faça muito convite. É estranho a gente falar isso, mas é para não promover aglomerações. Então, focado mais na família, no seu ambiente familiar, as pessoas que convivem contigo. Então, será uma bênção estar levando até você um momento de oração, partilha da palavra, uma reunião de oração. Você pode acolher uma aí na sua casa. Entre em contato conosco e a gente agenda o melhor horário para você e sua família. Boa noite, Aline, pequeno Willer. Boa noite, seu Mário, dona Ione, família. Boa noite a todos que estão conectados conosco. Para eu visualizar quem está aí acompanhando, você precisa dar um oi, senão não tenho como visualizar de outra forma. Uma palavra de acolhida, gente. Quero acolher com vocês, a vocês, uma palavra da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, o versículo 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém, gente. O Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sim. Ele é o Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje, a igreja cristã tradicional encerra um ciclo, o calendário litúrgico. Semana que vem, aliás, a partir do domingo que vem, nós iniciamos um novo ano. É como se fosse a festa da virada de ano. Nós iniciamos um novo calendário com o Advento, o tempo que nos prepara para a celebração do Natal. Hoje nós estamos encerrando um calendário, um ano litúrgico, com a festa de Cristo, o Rei, Rei do Universo. Sim, Ele é Rei. Por isso que a gente é chamado a consagrar nossas vidas a Ele e o aceitar como nosso Senhor e Salvador. Porque Ele é o Rei, o Todo-Poderoso, que governa todas as coisas. Quando eu coloco a minha vida sob o cuidado, a proteção, a direção deste Rei, Ele tem autoridade para entrar nas nossas vidas e transformar nosso coração, agir naquelas áreas de nossa vida onde nós somos mais frágeis, mais limitados, transformando, operando sua obra em nossas vidas, porque Ele não é ladrão que invade. Ele espera que eu, que você, abramos a porta do nosso coração e permitamos que Ele entre e faça morar. Seja o nosso Senhor. E quando a gente diz isso, nosso Senhor, é o que a oração do Pai Nosso nos ensina. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, não eu, Ele, a Ele honra e glória. Então, mais dele, menos de mim. Ele é o Rei. Então, você pode ter também a plena certeza que esse ano todos nós, acredito que fomos surpreendidos com essa questão da pandemia. Ninguém estava esperando o que aconteceu, que seria um ano como está sendo. Mas você tenha certeza que Deus, Ele não foi surpreendido, porque Ele reina, Ele governa, Ele está no comando de todas as coisas. Então, desde o primeiro momento que essa doença apareceu, Ele está cuidando.
Ele está abençoando todos aqueles que clamam por seu cuidado, clamam por seu socorro, que são seus, que têm a vida consagrada a Ele. Aqueles que já abriram seu coração para que Ele estivesse agindo, estivesse cuidando. Você pode ter certeza. Se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você, da sua família, neste tempo tão difícil e desafiador que é o enfrentamento da pandemia. Boa noite, Luiz Felipe, a família aí reunida, seu Ernesto, Dona Celina, bom tê-los conectados conosco, lá de Erechim. Terra boa, minha terra. Também nós partilhamos com os irmãos. Na quarta-feira, nossa live foi um pouquinho mais curta, num horário um pouco diferente, um pouco mais cedo, porque no horário que tradicionalmente a gente faz, 19 horas, nós tivemos uma reunião com o nosso bispo e com os colegas pastores. Foi bênção. Momento de partilha, de oração, de direção, de orientação, recebendo a palavra de inspiração, palavra de encorajamento de nosso bispo diocesano. E na sexta-feira, a gente teve um momento muito especial. Eu já partilhei em pequenos vídeos que acredito que, se não todos, quase todos já assistiram, que nossa igreja conquistou agora há pouco, concluiu, aliás, a obra da churrasqueira. Fizemos uma churrasqueira. Ela que será bênção nas nossas promoções, como galeto, e também será bênção nas nossas confraternizações, quando a gente voltar, podendo reunir toda a família de fé. E sexta-feira nós tivemos a inauguração dessa churrasqueira. Nós reunimos os homens, estivemos lá em 14 homens. Glória a Deus por isso, por cada um que esteve lá, tendo homens que já são vovôs, outros pais de família, os meninos ainda jovens, adolescentes que estiveram lá conosco. Bênção ter esse grupo reunido. Nós podemos partilhar um instante juntos, conversar, orar, ouvir a palavra e, claro, comer um assado, já que o objetivo era também inaugurar a churrasqueira. Louvado seja Deus por este encontro. E que venham próximos, que venham outros. Lamentavelmente, a gente não pôde fazer uma confraternização maior, porque a gente não pode reunir muita gente. Então, as mulheres ficam com o desafio de organizarem e elas fazerem o encontro delas. Reinaugurando a churrasqueira, agora com o Ministério de Mulheres. Bênção, gente. Vamos conversar com o Pai? Vamos orar antes de nós irmos para a partilha da palavra? Oremos. Vamos conversar com o Pai. Querido Deus, nós te damos graças por mais este encontro, por podermos estar nos colocando na tua presença. Cada um na sua casa, na segurança da sua casa, mas na tua presença. Ó Deus, nós nos voltamos a ti, reconhecendo que nada somos sem ti. Reconhecendo também que somos falhos e pecadores. Tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado. Perdoa-nos por todas as vezes que deixamos de lado a tua vontade, a tua palavra, e andamos por conta própria, segundo a nossa vontade, segundo os nossos desejos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós que a ti clamamos por perdão. Perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos purifica, nos dá um coração novo, ó Pai. E nos ajuda para que daqui por diante nós andemos mais próximo daquilo que tu esperas de cada um de nós.
nós andemos mais próximos daquilo que a tua palavra nos ensina, daquilo que tu esperas para cada um de nós, teus filhos e tuas filhas. Ó Deus, nós consagramos a ti esse tempo de encontro, de oração, partilha da palavra. Seja um momento de encontro contigo. Cada pessoa que se conectar, cada pessoa que estará assistindo esse vídeo mais adiante, outro dia, né? Que seja tocado pela tua palavra e receba das tuas bênçãos em sua vida. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ouça as nossas orações e conceda-nos sempre mais das tuas bênçãos. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite, Maria Luísa, seu Zeca. Boa noite, família. Queridos, nós estamos falando sobre reconstruir. Nós já aprendemos nessa série Reconstruindo que a nossa base é a oração. Diante de toda adversidade, diante de todo recomeço, diante de todo aquele momento que a gente se propõe a mudar de vida, a viver um novo tempo de uma forma melhor, de uma forma mais semelhante daquilo que o Senhor espera de nós, nós precisamos da oração como nossa base. Neemias nos ensina muito a esse respeito. Ele era um homem de oração, um homem temente a Deus. Nós devemos seguir seu exemplo e sermos estes homens e mulheres tementes a Deus, que oram, que se prostram diante de Deus, têm essa intimidade com o Pai, porque a oração gera comunhão, gera intimidade, proximidade. Deus deixa de ser um estranho e se torna nosso papai, nosso paizinho. Oração é a base. Nós também aprendemos que quando a gente resolve mudar de vida, a gente resolve reconstruir ou recomeçar, podem surgir os obstáculos. Podem surgir também as ciladas que o próprio inimigo coloca diante de nós para desanimar, para frustrar nossos planos, para nos desanimar na nossa opção, no nosso sim que nós dissemos ao Senhor Jesus. Por isso que a oração, novamente, é fundamental para vencer o inimigo, porque esses obstáculos, essas ciladas devem ser enfrentadas de frente, de cabeça erguida, sempre no temor do Senhor, porque é o Senhor que vai à nossa frente, nos dando a condição de mais que vencedores. Amém? Então, recordando as pregações, as duas últimas pregações sobre essa série, Reconstruindo. Hoje nós vamos falar um passo seguinte, reconstruindo a realidade. É importante encarar a realidade. Agora mesmo nós vivemos num tempo em que a gente anseia para a volta ao normal. Só que esse normal não chega. Então nós precisamos encarar a realidade, nos adaptar a esse novo normal, encarar de frente e seguir à frente. Corrigir o que precisa ser corrigido, tomar os cuidados que precisam ser tomados e seguir em frente. A vida continua. O rei, o Senhor que reina, que governa, vai à nossa frente. Mas nós precisamos nos prostrar diante dele, pedir o seu cuidado, a sua direção, encarar de frente essa realidade e seguir adiante. Vamos aprender mais a esse respeito com Neemias. Neemias capítulo 5, a partir do versículo 1. Neemias capítulo 5, a partir do versículo 1.
Assim nos diz a palavra do Senhor. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está ao nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Triste essa realidade. Uma realidade onde os filhos de Deus, o povo de Deus, estavam sendo escravizados por seu próprio povo, por sua própria gente, por seus patrícios. Eles se empenharam, eles fizeram de tudo, mas eles não conseguiam. A fome era grande, a pobreza era grande, até porque aquela cidade estava arrasada, destruída. Ninguém investia ali. Então não tinha emprego, não tinha renda. Isso tudo afetava toda aquela realidade. E de repente, no processo de reconstrução daquela cidade, vem diante de Neemias, além dos obstáculos, além dos inimigos que atacavam eles, porque eles literalmente estavam trabalhando com uma mão na pá de pedreiro, na colher de pedreiro, fazendo os muros, e na outra mão a arma para se defender dos ataques do inimigo. Mas embora houvesse essa realidade, ainda vem uma grande fome. Eles começam de negociar, fazer empréstimos para pagar impostos, para comprar o seu pão, o trigo do qual vem o pão, uma grande fome. Chegaram a hipotecar as suas propriedades, suas vinhas, ou seja, daquilo que eles ainda tinham alguma renda. E o pior disso tudo é ter que dar seus filhos como escravos. Porque não tinha mais nada, a fome continuava, eles acabavam dando seus filhos como escravos para continuarem ganhando comida. Israelitas, um pouquinho melhor financeiramente, escravizavam outros israelitas. Algo triste para aquele contexto. Um grande desafio, uma realidade de injustiça, um caos. Essa realidade precisava ser encarada de frente porque a obra de reconstrução de Jerusalém poderia parar. Poderia parar ali. Mas aí que está o detalhe. Essa realidade precisava ser encarada de frente. A obra poderia parar. Mas dependendo como se lidava com aquela situação, se essa situação não fosse resolvida, ou se fosse mal resolvida, poderia trazer um caos maior ainda. A primeira atitude de Neemias foi se posicionar em favor dos que mais sofriam. Então essa é a primeira atitude nossa, minha, sua, nos posicionar em favor daqueles que sofrem. Continua o texto, capítulo 5 de Neemias, a partir do versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci.
Depois de ter considerado comigo mesmo, respondi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós, outra vez, negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor de nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Eu devo me posicionar em favor daqueles que mais sofrem. Boa noite, seu Alisson. Grande abraço. Alisson Rodrigues. Benção, meu irmão. Neemias, quando ele se depara com aquela realidade triste, de injustiça, aquele caos, ele fica indignado, ele fica furioso, ele fica irado. É aquele inconformismo de não aceitar aquela realidade, não se conformar com aquela realidade injusta, de exploração dos filhos de Deus, aliás, de exploração dos filhos de Deus contra os próprios filhos de Deus. Hoje, a indignação nossa pode ser diante da situação que vivemos. Os números de contagiados estão aumentando. Só que o que aconteceu nos últimos dias? Se esqueceu de que estávamos enfrentando uma pandemia. Se promoveu caminhadas, se promoveu bandeiraços, se promoveu visitas de casa em casa, distribuição de santinhos, tudo para fazer a eleição acontecer, alcançar os votos que se precisava. Pessoas foram obrigadas a ir votar, sair das suas casas e ir votar. Pessoas foram obrigadas a ir trabalhar nas eleições. E agora, conforme os dias vão passando, os números vão aparecendo diante de nós. É mais e mais gente contagiada. Nossa São Gabriel está em bandeira vermelha e outras cidades próximas também, e em outras realidades também estamos tendo um número cada vez maior de gente contagiada. Triste essa realidade. Um caos. Um caos promovido, quem sabe por nós, ao não nos cuidarmos como deveríamos. Um caos promovido por aqueles que fazem as leis e por um momento eles se esqueceram, deixaram de lado essas leis para que a eleição acontecesse. E agora está aí a realidade, hospitais lotados, pessoas sofrendo, pessoas correndo risco de vida. Triste essa realidade. Neemias ficou furioso, indignado com inconformado com aquela realidade. Mas aqui temos que ter um cuidado, gente. Ao nos indignar, ao ficarmos inconformados, é o cuidado que temos que ter para não pecarmos. A palavra de Deus vem a nós em Efésios, capítulo 4, versículo 26, e nos diz: irai-vos, mas não pequeis. Por isso é importante ficar a par da realidade, mas não tomar nenhuma atitude de cabeça quente. Não agir antes de deixar passar um pouco, antes de respirar fundo. Veja o que Neemias fez. Neemias, ele se aborreceu, mas diz o versículo 7, depois de ter considerado comigo mesmo, depois de ter considerado, ou seja, pensado um pouco, antes de sair desferindo golpes,
Ele pensou, analisou a situação, colocou nas mãos de Deus. Como ele era um homem de oração, com certeza ele pediu a direção de Deus sobre aquela situação. E aí ele toma a frente e toma uma atitude. Neemias avaliou toda a situação, porque ele sabia que a obra de reconstrução de Jerusalém estava por um triz de chegar ao fim, de ir por água abaixo aquele projeto. Então ele administra com muito cuidado, porque dependendo como ele iria agir ali, também poderia gerar mais caos ainda. Pessoas sábias não agem por impulso, não agem de cabeça quente. Neemias nos ensina que devemos nos colocar ao lado daqueles que sofrem. É tempo de nos ajudar, é tempo de nos darmos as mãos, é tempo de partilhar aquilo que Deus tem nos dado, é tempo de cuidarmos uns dos outros, nos animarmos pela palavra, nos cuidarmos uns aos outros. Aqueles que são mais fortes cuidam dos que estão mais frágeis. Em enfrentamentos de pandemia, o cristianismo, em outros contextos, se saiu muito bem, fazendo caridade, ajudando aqueles que estavam sofrendo, aqueles que estavam enfrentando a doença. Nós hoje somos chamados a fazer a mesma coisa, dar o nosso testemunho de pessoas que se cuidam, tomam todas as medidas preventivas que nos são recomendadas, mas que fazem a sua parte. Em vez de partilhar desespero, de criar um ambiente de medo, de desespero, de caos, é nos ajudar a superar o problema, a superar a pandemia, a seguir em frente. Devemos nos posicionar, inclusive exortando os outros, aqueles que estão falando, a mudarem a sua atitude, exortando pela palavra. Neemias toma a frente e exorta aqueles homens, aquelas pessoas que estavam fazendo aquela má, estavam tendo aquela má conduta. Ele chamou a atenção deles, os repreendeu, inclusive os alertou: não deviam vocês, que são judeus, que conhecem ao Deus, o Deus de Israel, temer a esse Deus e andar em conformidade com esse Deus? Ele exorta pela palavra. Não é simplesmente sair desferindo golpes, chamando a atenção de um que outro. É exortando as pessoas pela palavra. Porque é a palavra de Deus que provoca a transformação. Porque a palavra é semente. Semente de vida, de esperança, de recomeço. Nós somos chamados a semear essa semente. Deus faz ela nascer, germinar, nascer, frutificar na vida daqueles que acolhem. Então que a gente tenha esse desafio de exortar uns aos outros, nos animar uns aos outros, nos ajudando aqueles que menos têm, ajudando aqueles que estão cometendo falhas, exortando-os pela palavra de Deus, ou seja, focados na palavra de Deus, buscar a superação daquela realidade desafiadora que está diante de nós. Neemias exorta aqueles homens que estavam falhando pela palavra, em amor, chama-os de volta ao Senhor, chama-os de volta para que façam a sua parte. E é isso que nós devemos fazer a nossa parte. Cuidando dos nossos semelhantes, não ficando calado diante da injustiça, não ficando parado diante do sofrimento dos outros, partilhando o amor, partilhando a palavra, se engajando na obra de Deus. Um exemplo, gente. Sexta-feira, eu já partilhei aqui, nós tivemos a inauguração da nossa churrasqueira. Aliás, da ala no entorno da churrasqueira. A área coberta com a churrasqueira.
O detalhe é que ela não surgiu ali do nada. Para aquela estrutura ficar pronta, precisou doações em dinheiro, precisou pessoas que doaram seu tempo indo ali, fazendo aquele material ganhar forma, ganhar vida e virar a cobertura, virar a churrasqueira. Tempo, talentos, dinheiro investido. Isso fez com que esta obra fosse concluída e nós pudéssemos estar lá celebrando, ainda não como família toda, mas pôde acontecer esse primeiro encontro com alguns homens. No próximo, vamos convidar mais gente e que venha o próximo, mas eu digo isso para a gente ter a noção de que essa obra só ficou pronta, esse ministério só pôde se reunir lá, porque alguém se doou, se colocou a serviço dessa obra. Sim, você pode fazer parte desta obra. Você pode ser um dizimista, aliás, você pode assumir esse compromisso para 2021. Assumir esse compromisso de contribuir mensalmente para que a gente cumpra os nossos compromissos, mantenha-os em dia e, mais do que isso, avance. Como aconteceu esse ano, com todos esses desafios, a Santa Semente pôde estruturar, montar a sua primeira estrutura de som, fazer aquela área coberta, churrasqueira, restaurar a sala anexa, tudo isso graças ao empenho, à consagração, às doações, cada um dando do que tinha, daquilo que podia. E a obra saiu do papel, deixou de ser um plano e se tornou uma realidade. E hoje já está trazendo retornos. Louvado seja Deus por isso. Então, tome essa atitude de também fazer parte dessa obra. Você pode ser um dizimista, você pode ser liderança nesta igreja. Aqui sempre tem espaço para mais gente se colocar a serviço, fazer parte do ministério, como louvor, o canto, o trabalho com as crianças, jovens, adolescentes, mulheres, homens, enfim. As promoções, os nossos galetos e outras promoções que são organizadas, eventos evangelísticos como o SEVES, Seminário de Vida no Espírito Santo, que nós já promovemos um e virá os próximos. Mas essas coisas só saem do papel, só se tornam realidade quando tem pessoas prontas a servir, prontas a se colocarem a serviço, fazendo doações, contribuindo financeiramente, contribuindo com tempo, contribuindo com seus talentos, com seus dons. Essa obra só sai do papel, assim como a obra de reconstrução de Jerusalém, conforme é narrada em Neemias. Só saiu do papel porque aquelas pessoas se doaram, se colocaram a serviço. A obra ficou pronta em tempo recorde, graças ao empenho, sob a liderança de alguém, mas com o empenho e a participação de todos, com aquilo que cada um sabia fazer. E um passo seguinte, um passo importante. Partilhe o que você tem. Neemias 5, os versículos 10 seguintes nos dizem o seguinte: também eu, meus irmãos, meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Damos de mão a esse empréstimo. Restitui-lhes hoje, vos peço. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhe-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar para que fariam segundo prometeram. Partilhe o que você tem. Neemias não era um homem rico. Ele era copeiro do rei. Ele era alguém que servia ao rei.
mas com as suas economias, com aquilo que ele ganhou de patrocínio, ele ajudava aqueles que menos tinham, ajudando eles a superar a fome, aquela crise econômica que eles estavam enfrentando. O que você pode fazer? Quem sabe ligar para alguém, reanimá-lo, convidá-lo para ir à igreja, ao culto, compartilhar uma live como essa para que outra pessoa seja alcançada, quem sabe alguém que esteja precisando, ou pegando o link aí, enviando diretamente para uma pessoa que você, quem sabe, saiba que ela já está precisando receber uma palavra. Veja um exemplo. Na sexta-feira, no nosso encontro, seu Mário esteve conosco. Seu Mário. O detalhe é que eu não tinha convidado ele. Convidei uns, convidei outros e na correria esqueci de ligar para o seu Mário. Mas alguém fez isso. Alguém convidou seu Mário. E ele pôde se fazer presente. Ou seja, se esse alguém não toma essa atitude, não faz esse convite, o seu Mário não estaria conosco lá. Na sexta-feira, naquele momento de encontro, partilha, oração. Então, atitude simples. Mas o que eu posso fazer para que a obra de Deus avance? Para que a vida de alguém seja abençoada? Dentro das obras de reestruturação da igreja neste ano, muitos contribuíram. Como já falei, alguns com dinheiro, outros com seu tempo e seus talentos, outros doaram material, outros estavam orando para que Deus fosse à frente e aqueles planos, aqueles projetos saíssem do papel. Ontem, fazendo uma visita pastoral, na ideia original de levar uma palavra, conversar com a família, orar com a família, pedir a bênção sobre a família. Tudo bem, isso foi feito. O detalhe que eu como pastor, recebi uma palavra de ânimo, de esperança, de uma pessoa que está orando pela igreja, que está pensando, sonhando, planejando o que fazer para alcançar mais vidas. Gente, eu saí de lá, é claro, como pastor, faceiro, porque tem alguém sonhando também. Alguém querendo que essa obra avance. Ela já está orando, mas ela quer fazer mais. Ela quer abrir sua casa para que seja um espaço de encontro, de oração, alcançando suas vizinhas, suas amigas. Enfim, é bênção. Então, novamente a pergunta. O que você pode fazer? Nunca diga que você não tem nada para fazer. Ou que você não pode fazer nada em favor da obra. Todos que conhecem a Jesus são chamados a serem agentes do reino dos céus. Agentes do reino dos céus aqui na terra. Com o que você tem, com o que você é, ajudados e inspirados por Deus, fazendo a obra santa acontecer. E não esqueça, é claro, de que quem vai à nossa frente sempre é o Senhor. Então nós precisamos celebrar a Ele. Superados os ataques do inimigo, aqui nessa realidade de reconstrução de Jerusalém. Superados e vencidos os ataques do inimigo. Superadas essas realidades tristes, esse caos que eles enfrentaram. Essa fome, a exploração, a injustiça. Superado tudo isso, a obra aconteceu em tempo recorde. Graças à oração. Porque tinha um líder que orava e se prostrava e pedia direção de Deus. Sem tomar atitudes precipitadas, sem agir de forma precipitada, mas sempre orando, pensando, colocando nas mãos de Deus. No capítulo 8 de Neemias, nós temos a narrativa da celebração.
quando aquele muro fica pronto, o templo fica pronto, as pessoas começam a chorar de alegria, de verem tudo aquilo concluído depois de 70 anos em ruínas. O impossível se tornou possível. E o impossível da sua vida pode se tornar possível também, graças ao agir do Todo-Poderoso. Veja capítulo 8, o versículo 9 e 10. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porção aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Glória a Deus. A obra concluída. Eles reúnem o povo e ali anunciam a palavra. Eles começam de chorar. Chorar pela obra concluída, por tudo que eles viveram, por tudo que eles sofreram nesses dias da construção. Por ouvirem a palavra e serem impactados por ela. Palavra que nos, com certeza, deu aquele puxão de orelha nos seus erros, com certeza deu aquele puxão de orelha nas suas falhas quanto a pouca oração, a pouca consagração, enfim. Eles choram. Vem Neemias como líder, o governador, vem o sacerdote, os levitas. Gente, parem de chorar, vamos celebrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele fez essa obra acontecer. Ele fez a gente vencer o inimigo, vencer todos os obstáculos. Agora é tempo de celebrar, agradecer, bendizer, celebrar ao Senhor. Queridos, a oração é nossa base para reconstruir nossa vida, seguir a nossa caminhada como igreja. Quem sabe precisa se reinventar. Quem sabe precisa recomeçar. Jerusalém foi reconstruída das ruínas, mas foi reconstruída em tempo recorde. Graças à liderança, à oração, à direção, ao cuidado de Deus, o temor do Senhor. E o empenho, a participação de todos. E eles, é claro, não se esqueceram de celebrar, dar graças e louvar ao Senhor. Faça isso também na sua vida. Não diga que esse ano já terminou. Não diga que esse ano não tem nada para celebrar. Não diga isso. Tem sim. Se você está vivo, se você tem alimento na sua mesa, se você tem emprego, louve a Deus por isso. Se você tem saúde, louve a Deus por isso. Muita gente, eu digo isso com toda certeza, muita gente queria ter a condição que você tem. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem internet. Muita gente não tem. Porque eles não têm o que comer. Então eles não conseguem manter um plano, por mais simples que seja, de internet. Você é um privilegiado. Isso não é motivo para você se achar maior ou melhor do que ninguém, ou você se punir. É motivo de render ação de graças. E tirar da sua mente essa coisa de que está tudo perdido, de que não tem mais nada para fazer, não tem nada para celebrar esse ano. Tire da sua mente isso. Louve a Deus. Glorifique a Deus. Porque Ele é contigo. Ele reina. Ele é rei do universo. Ele está sentado no seu trono e reina. E está ao seu lado. Sim, nos cuidando, nos protegendo, nos inspirando. Siga em frente, sabendo que Ele, o nosso rei, está ao nosso lado. Cuidando, nos inspirando, nos provocando a também partilharmos com os outros, a nos ajudarmos mutuamente. Amém? Glórias ao Senhor. Se de alguma forma essa palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém. Um clique somente, você vai estar compartilhando entre os seus contatos. Boa noite, Mariane. Pequeno Eduardo.
A mocinha, que agora não me lembro o nome, bênçãos de Jesus sobre essa família. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Você já ouviu a palavra? Domingo que vem nós iniciamos outra série de pregações. Nós começamos o Advento, por isso é tempo de renovar nossa esperança. E essa série que nós vamos começar a partir do domingo que vem, tem o seguinte nome: Deus tem um presente para você. Então vamos nos preparar, vamos refletir, vamos acolher esse presente na nossa vida. Amém? Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Querido Deus, nós te louvamos, nós te damos graças por nossa vida, pela oportunidade de estarmos diante de Ti em oração. Nós sabemos que em muitos lugares do mundo as pessoas são proibidas de terem uma Bíblia em mãos, são proibidas de viverem livremente a sua fé. Mas Tu nos concedes esse privilégio de podermos livremente Te adorar, Te servir, assim como fizemos hoje de manhã em nosso templo, nos reunindo ali de portas abertas, agora através dessa transmissão, chegando a diferentes casas, inclusive a outras cidades. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu nos concedes essa possibilidade, que isso seja uma realidade na nossa vida. Obrigado por nossa vida, nossa saúde, o alimento que temos, a roupa, o abrigo, a casa que temos, a nossa família, esse bem tão precioso que Tu nos concedes. Obrigado, ó Deus. E é nas Tuas mãos que entregamos tudo que somos, tudo que temos. Nós somos feitura, criados à Tua imagem e semelhança, obra de Tuas mãos. Venha sobre nós, ó Pai, com Teu agir sobrenatural, guiando nossos passos, ajudando-nos a tomar atitudes de acordo com a Tua palavra, ajudando-nos a andar segundo a Tua palavra, em conformidade com a Tua palavra. Venha sobre nós, Senhor. Atue em nossas vidas, principalmente naquelas áreas onde nós somos mais frágeis, onde nós temos falhado mais, Senhor. Tu conheces, ó Pai, porque conheces a cada um de nós. Sonda-nos, ó Pai. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos para sairmos deste caminho mau e caminharmos na Tua direção, no caminho da vida eterna. Abençoa nossos lares, abençoa nossas famílias, cada família de uma de outra forma ligada à Igreja Santa Semente. A cada pessoa, cada família que se conecta e acompanha esse vídeo, essa gravação. Derrame bênçãos sem medida sobre esses lares. Nós também Te rendemos graças. Nossa irmã Marley, que esteve de aniversário essa semana, que as Tuas bênçãos, a Tua paz repousem sobre Tua filha. Continues abençoando sua família, abençoando seu lar. Assim como igreja, nós Te louvamos pela inauguração da nossa área, da nossa cobertura, nossa churrasqueira, o encontro que tivemos com os homens, que seja o princípio de um ministério. Homens de valor, consagrados a Ti, inspirados por Ti para serem bênção no seu lar, junto de sua família, no seu ambiente de trabalho, enfim, Pai. Levante esses homens como Teus filhos, como Tuas filhas, como instrumentos nas Tuas mãos, para viverem segundo a Tua vontade. Ó Deus, nós consagramos a Ti este e outros tantos projetos da igreja. Vá à nossa frente, ó Pai, fazendo essa obra acontecer.
Tudo isso, ó Pai, nos colocamos nas tuas mãos unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Louvado seja o nome do Senhor, que nos permite estarmos reunidos. Lembrando, então, quarta-feira, 19 horas, nosso próximo encontro, através destes mesmos espaços. E domingo, 9 horas da manhã, nosso culto presencial, domingo que vem, tanto no culto online como no culto presencial. 9 horas da manhã é o culto presencial no nosso templo. Nós iniciamos o Advento, nossa preparação para o Natal. Iniciando a série, Deus tem um presente para você. Então, que seja um tempo de renovarmos nossa esperança, de nos reanimarmos para entrar em 2021 guiados, inspirados por Deus, e que seja um ano impactante, um ano muito abençoado nas nossas vidas. Então, vamos nesses domingos que restam desse ano, nos encher da presença viva do Santo Deus, da sua palavra, que é lâmpada para o nosso caminhar, é aquela respirada, é aquela reabastecida para aquele momento de encher o tanque para seguir à frente. Para um ano, segundo a vontade de Deus, um ano muito abençoado em nossas vidas. Então, venha trilhar conosco esse tempo de preparação. Quarta-feira, 19 horas, nossa live, nosso culto online, através desse mesmo espaço. E domingo, 9 horas da manhã, culto presencial. E às 18 horas, culto online, com chimarrão, Bíblia e oração. Bueno, gente, vamos finalizando o encontro de hoje. Fiquemos todos na paz de Cristo. Aliás, recebamos a bênção do Senhor. Que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre seu lar, esteja sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia! Até mais, gente. Jesus os abençoe.